Graça e paz, irmãos. Assentados como os irmãos estão, eu peço que abram as suas Bíblias na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, até o verso 10. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, dos versos de 1 a 10. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal homem me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me, para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Eu gostaria nessa manhã falar com os irmãos sobre graça suficiente. Dos versículos de 1 a 6, vemos a graça suficiente de Cristo, e dos versos 7 a 10, vemos as lições da graça que nós aprendemos dessa graça suficiente. Então, o tema será graça suficiente e lições dessa graça das nossas vidas com Deus. Conta-se uma história de um homem que ele tinha um desejo ardente no coração de fazer um cruzeiro, de fazer um passeio de navio, mas ele era muito pobre, ele não tinha condições, então ele ajuntou durante anos um dinheirinho para fazer esse cruzeiro. Ele era solteiro, ele não era casado, então mesmo assim ele foi fazer esse cruzeiro, uma viagem dos seus sonhos, e ele conseguia juntar aquele dinheiro, e conseguiu pagar o bilhete, e ele foi fazer essa viagem, o dia tão esperado, o sonho sendo realizado, concretizado. Só que ele ficou naquele lugar, então ele pensou: vou levar uma reserva de alimento, de comidas, porque a viagem vai ser longa, vai ser vários dias, mais de 15 dias nesse transatlântico, vai ser muito bom. Mas ele ficou lá, no meio do caminho, do primeiro dia, ele comendo pasta de amendoim, comendo aquelas comidas que ele levou, o pão começou a ficar envelhecido, aí lá para o 5º dia, 6º dia, já não aguentava mais comer, e no 7º dia já começou a passar muita fome, muita necessidade, mas vendo um contexto, pessoas ali naquele navio, tendo um banquete diário, café da manhã maravilhoso, ele passava, via aquele povo comendo do melhor, um almoço maravilhoso, o jantar nem se fala, e ele ali vivendo uma vida miserável naquele navio, porque não tinha dinheiro. Aí a fome começou a apertar tanto
que ele chegou para um dos funcionários daquele navio e perguntou se ele poderia trabalhar, porque ele precisava comer. E aquele senhor olhou para ele e disse: meu senhor, a sua passagem está tudo incluído, a alimentação. Você pode comer de tudo aqui nesse navio. E ele não sabia que aquilo tudo já estava incluído na sua passagem e que ele poderia não ficar comendo aquela pasta de amendoim, não mais aquele pão velho, mas comer as delícias que muitas vezes ele nem comeu em toda a sua vida. Muitos cristãos, irmãos, vivem não sabendo das ilimitadas provisões que possuem em Cristo Jesus. Comem migalhas velhas, não há necessidade de viver assim. Tudo que poderíamos querer ou necessitar está incluído no preço do nosso ingresso, e o Salvador já o pagou por nós. Há uma única palavra que abrange todas as riquezas que encontramos em Cristo. Se eu pudesse resumir uma palavra, e o Novo Testamento se resume em uma única palavra, para mostrar para nós a abrangência das riquezas que encontramos em Cristo, e essa palavra é graça. Ela é usada no Novo Testamento mais de 170 vezes, para referir-se ao favor divino conferido às pessoas que não a merecem. Deus conferindo suficiência, graça, Deus conferindo paz, Deus conferindo salvação para as pessoas como nós, que nós não a merecemos. É o meio pelo qual recebemos, meus irmãos, todas as bênçãos materiais e espirituais em Cristo Jesus. Em uma única medida, até mesmo os incrédulos se beneficiam da graça de Deus. Os teólogos a chamam de graça comum, porque é comum a toda a humanidade. A graça comum é o constante cuidado de Deus por toda a sua criação, suprindo as necessidades de suas criaturas. E você vê essa graça comum de Deus neste mundo. Mas os cristãos, os regenerados por Cristo Jesus, entretanto, diz a Bíblia, recebem maior graça. É o que diz Tiago, capítulo 4, verso 6. Para nós, os salvos, a graça de Deus é ilimitada. Uma das declarações mais maravilhosas sobre o Senhor Jesus Cristo é que ele era cheio de graça. E que ele era cheio de graça, o versículo 16 de 1 João 1 diz também que, e o Senhor, que ele era cheio de graça, nós também temos recebido da sua plenitude, graça sobre graça. É o que diz João, capítulo 1, verso 16, que fala de graça acumulada, uma graça que sobrepondo-se à graça, a outra graça. Então nós temos não a graça comum, nós temos a maior graça, a graça suficiente, a verdadeira graça do Senhor na nossa vida. Talvez nenhum outro lugar onde o apóstolo Paulo expressa de maneira exuberante, plena, a magnificência da graça, ela está em um capítulo 9, dessa mesma carta de Paulo aos Coríntios, a segunda carta, capítulo 9, versículo 8, diz assim, só você voltar um pouco as páginas aí, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, verso 8, Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, pão para alimentar, também suprirá e aumentará as vossas sementeiras e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda a generosidade, a
a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Só esse texto já resume tudo que poderia ser dito sobre nossa suficiência em Cristo. Graça, toda suficiente. Paulo, meus amados irmãos, experimentou a graça de Deus de uma maneira que pouco experimentaram, pois suportou sofrimentos, como poucos também o fizeram. O texto mais carregado, irmãos, de emoção, escrito por Paulo, se encontra nesse texto, nessa segunda epístola aos Coríntios, a partir do capítulo 10 até o verso 13. E eu estou pregando o versículo 12. Então, o texto mais carregado de emoção, escrito pelo apóstolo Paulo. Então, nesses textos, do capítulo 10 até o capítulo 13, Paulo derrama seu coração em meio a sérios ataques contra o seu caráter e o seu ministério. E vou dizer para os irmãos, a maior dor que Paulo enfrentou veio de pessoas que ele mais amava. Aqueles a quem havia dado sua alma, aqueles a quem ele recebeu a revelação do Evangelho, aqueles a quem ele deu o seu Evangelho, mas agora se haviam voltado contra ele. Por isso ele escreve essa segunda carta de maneira mais pessoal do seu ministério, defendendo o seu apostolado, defendendo as experiências que ele recebera de Cristo, fazendo um resumo, um retrospecto da sua própria vida, do seu próprio ministério, desde o momento que ele foi alcançado por Deus lá em Damasco, quando o Senhor se revela, até aquele momento, ele pode ali manifestar um testemunho para aqueles irmãos, para defender as injúrias, as calúnias, as maledicências dos irmãos a qual ele ama, estavam se levantando contra ele. Então o apóstolo Paulo, nesses versículos, meus irmãos, daí chega o momento máximo da sua demonstração da sua vida pessoal. Ele não era um homem que manifestava as suas experiências, não se reunia com os irmãos para dizer das suas experiências que foram maravilhosas, enriquecedoras. Ele revela as suas experiências quando ele doutrina as igrejas, mostrando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, repreendendo, exortando, consolando os crentes. Mas aqui ele é muito pessoal, e aqui mesmo assim ele era de uma maneira tão humilde. Ele não fala, há 14 anos atrás, eu tive uma grande experiência, uma experiência pentecostal, aleluia, uma experiência maravilhosa. Não, ele nem se coloca como sendo ele mesmo. Eu mesmo, Paulo, aí no capítulo 12 diz assim: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor, mas de maneira muito polida, de uma maneira muito, assim, sábia e humilde, dizendo: conheço um homem em Cristo Jesus, há 14 anos, foi arrebatado até o terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, e sei que o tal homem, no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Fui ao paraíso, eu fui ver ali, experimentei ali a manifestação dessa graça que nós recebemos em Cristo Jesus, essa suficiência do amor de Deus, essa segurança que nós temos no Senhor Jesus Cristo. Ouvi palavras inefáveis que no meu vocabulário eu não tenho como transmitir para vocês, das bênçãos que nós vamos receber lá no paraíso. É verdade o paraíso. Quando o Senhor Jesus Cristo estava naquela cruz do Calvário, e um daqueles ladrões disse: Senhor, quando vieres,
lembra-te de mim. Quando tu vieres no teu reino, lembra-te de mim. E Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Então ele foi ao paraíso, ele ouviu palavras inefáveis, palavras maravilhosas, que ele não tinha como expressar, testemunhar para os irmãos. Ele não sabe se foi no corpo ou fora do corpo, Deus sabe. O importante não foi a experiência de ir em corpo ou no espírito, o mais importante é que ele foi, ele viu o lugar, a morada de todos os crentes em Jesus. Então isso, meus irmãos, ali naquele texto, ele vê, em outras palavras, a suficiência da graça de Deus nas nossas vidas. E agora nos versículos 7 a 10, o apóstolo Paulo fala das lições dessa graça. As circunstâncias aflitivas experimentadas pelo apóstolo Paulo colocaram-no em posição de aprender algumas lições maravilhosas sobre a graça de Deus, as quais ele nos transmite nos versículos 7 e 10. Veja que paradoxo. Foi ao paraíso, foi arrebatado ao paraíso, ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito não me referir. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstei-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que me vê ou de mim ouve. Teve essa experiência do Senhor Jesus. Agora vemos um paradoxo. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. A primeira lição que nós vemos da graça é a humildade. Deus mostrou coisas maravilhosas. Deus mostrou o reino. Deus mostrou a cidade do Senhor, a morada dos santos, os benefícios que receberemos nesse reino. Mas para que ele não se ensoberbecesse, para que não ficasse orgulhoso, Deus manda um espinho na carne. Deus sabe que os homens estão sujeitos ao orgulho, especialmente quando estão em posições de privilégio espiritual. Portanto, Deus usa oposição, sofrimento, para lhe ensinar a humildade, para que eu não me exaltasse, para que eu não ficasse jactancioso, para que eu não ficasse orgulhoso. O Senhor permitiu um espinho na carne. Por causa da natureza extraordinária dessas revelações, Deus colocou um espinho na carne de Paulo, para guardá-lo da exaltação. É o versículo 7. Aí a palavra grega traduzida por espinho, literalmente significa uma estaca. Não é um espinho que você tem lá uma roseira na sua casa e você quer presentear a sua noiva, a sua esposa ou a sua filha, uma rosa, porque é aniversário dela. Aí você vai pegar aquela rosa, vai quebrar aquela rosa, aí tem aquele espinho bem fininho que você, espeta seu dedinho, aí você, isso é aquele sanguinho, que só você apertar depois o outro dedinho lá pressionando, você vai estancar aquele sangue. O espinho da carne de Paulo não foi um espinho de roseira, foi uma estaca, literalmente uma estaca, um pedaço de pau bem afiado, usado para afligir ou torturar alguém. E de maneira metáfora, uma metáfora de Deus falando para Paulo. Então, metaforicamente falando, Deus fincou
uma estaca na carne pecaminosa de Paulo, para afligi-la e matá-la, com o propósito de evitar a jactância, com o propósito de evitar o orgulho. Por isso que o Senhor permitiu isso. Muitos querem dizer que foi uma enfermidade, mas foi uma perseguição, foi uma estaca que feria sua carne, para que ele não ficasse soberbo. Irmãos, a graça é suficiente, mas a graça suficiente não nos manda ser orgulhosos. Temos que ser humildes, porque graça é favor merecido para aqueles que mereciam a morte e não a vida. E a segunda lição da graça, que o apóstolo Paulo nos ensina, está no versículo 8, que nos diz: por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Nesse verso 8, poderíamos resumir com a palavra dependência. Pedi ao Senhor, clamei ao Senhor. Frequentemente outros crentes são canais da graça de Deus. Eu já fui canal da graça de Deus para ajudar muitas vidas, irmãos. Glória a Deus por isso. Vidas que estavam abaladas, vidas que estavam depressivas, vidas que estavam querendo sair da igreja. E o Senhor me usou pela sua graça, sua misericórdia, para ajudar muitos corações. Então, frequentemente os crentes são canais da graça de Deus, mas somente Deus, somente Ele é a fonte. Então pedir é apelar a alguém. Pedir é apelar a alguém. Observe que as palavras de Paulo não foram: por causa disto fui ao meu médico, por causa disso fui ao meu terapeuta, fiz um seminário para repreender o diabo. Como ter autoridade para repreender o diabo? Então fiz um seminário, repreendi a Satanás. Ele tomou o reino que muitos hoje consideram simplista demais. Ele tomou um caminho, tomou um rumo que para muitos é muito simplista. Paulo simplesmente pediu ao Senhor. Aí você vê, meus irmãos, a fraqueza de muitos crentes, porque nós não sabemos mais orar. Alguém já disse, um sociólogo cristão, que nós somos uma geração que não sabe orar, que não sabe estar na presença de Deus, que não sabe buscar o Senhor de todo o coração. E Paulo pediu 3 vezes, verso 8, que o afastasse de mim, porque isso estava trazendo muita tristeza, estava machucando a sua alma. As pessoas que ele mais amava são as pessoas que mais estavam prejudicando o seu ministério. Quando ele era maltratado pelos ímpios, ele não ficava triste. Irmãos, vejam como isso é tão profundo, porque tem muitas vidas amarguradas nas nossas igrejas, muitas vidas com ódio, muitas vidas que abandonam a igreja por problemas porque eles não conseguiram ser tratadas por Deus, porque nunca oraram, porque nunca buscaram o Senhor, nunca buscaram a direção de Deus, para Deus mostrar a resposta para as suas indagações, para as suas perguntas. Paulo orou, Paulo buscou 3 vezes, Paulo buscou ao Senhor, e na sua busca, na sua oração incessante, no seu momento, quando ele estava no seu quarto, no local isolado, quando ele dobrava os seus joelhos diante do Senhor, então ele derramava a sua alma e colocava essas acusações, colocava as maledicências dos irmãos, as injúrias, as mentiras. Ele não queria se magoar, ele não queria ter ódio desses irmãos, ele queria entender: por que, Senhor? Ele orou,
pediu ao Senhor, pediu ao Senhor, afasta de mim. 3 vezes eu pedi, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim, orando, buscando a direção de Deus, sendo guiado por Deus, porque todo aquele que é nascido de Deus, ele é guiado por Deus. E pedindo ao Senhor, Deus lhe dá a resposta. E o versículo seguinte, nós vemos Deus dando a resposta. Então ele me disse, verso 9: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Paulo ficou contente com a resposta de Deus, porque sabia que Deus iria suprir graça suficiente para a sua aprovação. Então ele me disse: a minha graça te basta. Deus respondeu à oração de Paulo não para dar o que ele pedia, nem por remover o problema ou a dor, mas para suprir graça suficiente para que Paulo pudesse suportá-lo, para que Paulo pudesse dar continuidade, de cabeça erguida, o seu ministério. Aí se torna uma pergunta até importante para essa reflexão desta manhã: por que remover algo que gera benefícios tão imensos, tão profundos, tais como a humildade, a comunhão e a maior glória para Deus? Deus sempre tem um propósito, Deus sempre tem um objetivo maior, para que eu e você passamos por dificuldades. Por isso que o Tiago, o irmão do Senhor, escrevendo a sua epístola, ele diz: irmãos, tende motivo de grande gozo o passardes por várias provações. A provação gera perseverança. As dificuldades fazem você se tornar um cristão maduro, perfeito, nada deficiente. Então, por que remover algo que gera benefícios tão imensos, tais como a humildade, a comunhão e a maior glória para Deus? Vemos aqui a suficiência. Essa é a terceira lição. A quarta lição é poder. A quarta lição que nós recebemos desse testemunho pessoal, desse testemunho de Paulo para a nossa vida, é poder, irmãos. O verso então diz também, desse meu verso 9: então a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder do Evangelho de Cristo, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então o poder não vai ser suprido, a glória de Deus não vai ser retirada no momento da minha angústia, no momento que Deus fincou na minha carne essa estaca, não um espinho, essa estaca na minha carne, para que eu não ficasse ensoberbecido, orgulhoso, soberbo. Mas Deus manifestou isto, então isso não vai impedir que o poder de Deus seja real, latente, visível, quando eu pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Talvez vocês olhassem para Paulo, naquele espinho na carne, uma dificuldade, uma aparência, talvez: quem é esse sujeitinho? Alguns da tradição dizem que Paulo era, o nome de Paulo, que significa pequeno. Muitos acreditam que ele era muito pequeno mesmo, bem pequenino. Eu já sou pequeno, ele era menor do que eu. A gente não sabe. Mas quando você lê os escritos do apóstolo Paulo, você pensa nele um anão? Pensa num gigante da fé. Então, irmãos, as aflições não impediram que o poder de Deus fosse manifestado na sua vida. O sofrimento, irmãos, revela, o sofrimento que revela as nossas fraquezas,
O sofrimento que revela as nossas fraquezas serve também para revelar o poder de Deus. Quando somos menos dependentes, essa é a aplicação que eu quero fazer com os irmãos desse verso 9. Quando somos menos dependentes de nossa força humana e temos apenas o poder de Deus para sustentar, então somos canais adequados pelos quais Deus faz fluir, manifestar o seu poder. E último ponto, meus irmãos, depois que Deus manifesta o poder, nós vemos contentamento. Deus respondeu a oração do apóstolo Paulo, gerou suficiência, gerou o poder de Deus sobre a sua vida e gerou alegria. A maioria das pessoas vive descontente, porque erroneamente pensam que a felicidade consiste em gozar de circunstâncias agradáveis e em possuir muitos e muitos bens. Tem muita gente que tem tudo. É como diz de um grande homem que morreu, era um dos homens mais ricos, né? Aí a pessoa fazendo, o advogado fazendo lá a herança para os filhos, né? Aí o cara falou assim, ai, ele tinha tanta coisa, o que o senhor acha, seu doutor? Eu falei assim, ele perdeu tudo. Ele também não tinha nada. Tinha os bens materiais, mas não tinha a maior riqueza, que é Cristo Jesus, o Senhor. Muitos cristãos parecem pensar que guardar os crentes de todas as dificuldades é a maior expressão da graça de Deus. E eu quero dizer para os irmãos que esses cristãos estão totalmente enganados. Porque o apóstolo Paulo, terminando o seu relatório pessoal, seu testemunho, ele diz: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando eu sou fraco, então é que sou forte. Amém.